Estamos de volta com o nosso Festa Gazeta, hoje absolutamente dedicado à repercussão jornalística em torno do coronavírus. E às 3h29 nós temos o prazer de conversar com o Roberto Luiz Troster. Ele é economista, doutor em economia pela USP, pós-graduado em banking pela Stoner School of Banking, foi economista-chefe da Febraban e da ABBC. Lecionou na PUC de São Paulo e na USP, é consultor de empresas, governos e instituições financeiras, incluindo o Banco Mundial e o FMI. Roberto, seja muito bem-vindo à Rádio Gazeta Online, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão nos escutando. Eu, Leonardo Lavati, conduzo essa entrevista e ao meu lado, Caio Melo, repórter que me acompanha. Bom, Roberto, há várias frentes para que a gente explore. Eu vou começar com a macroeconômica. Para o nosso ouvinte ter clareza, por que uma pandemia tem um impacto econômico tão grande quanto aquele que está sendo notado na economia a nível mundial? Bom, primeiro, não é só a pandemia. Quer dizer, a economia americana já estava desacelerando antes da pandemia e o crescimento da economia brasileira estava relativamente anêmico. O PIB só cresceu 1%, o investimento não chegou a 15% do PIB, o déficit primário continua elevado, então a economia brasileira já estava um pouco fraca. A isso você tem que somar a questão do crédito. Inadimplência para pessoa física, para pessoa jurídica, bateu recordes históricos de alta. Então a economia brasileira estava frágil, a economia americana especialmente já estava se desacelerando. Antes mesmo que apareceu o coronavírus, o Trump já tinha pedido para que as taxas de juros americanas baixassem mais. E a Bolsa estava num recorde histórico de alta. Aí, o que acontece? Quando você tem a pandemia do coronavírus e junto você teve a queda dos preços do petróleo, você teve uma disputa entre Arábia Saudita e Rússia sobre o preço do petróleo. Isso sempre foi mais ou menos coordenado entre os países. E aí o que aconteceu? Quando a Arábia Saudita percebeu que a demanda de petróleo ia cair, sugeriu que todo mundo encolhesse a produção. A Rússia falou, eu não vou fazer isso. Então a Arábia Saudita aumentou a produção e baixou os preços. E esse é um segundo choque que foi na economia mundial. Então essa combinação de choques, você vai ter desaceleração de atividade e acaba se propagando. Mas não é só pela pandemia, né? E o Roberto Luiz Troster acaba de nos auxiliar a ver de um ângulo mais amplo o quanto o cenário, do ponto de vista econômico, era hostil. A queda de braço da OPEP em relação aos russos, a recessão econômica, ou pelo menos uma situação difícil economicamente enfrentada pelos Estados Unidos, pelo Brasil e por outros países, a pandemia e a articulação de todos esses aspectos. Agora, especificamente, se nós nos ativéssemos apenas à pandemia, em que medida ela pode fazer com que um PIB, que já não é muito alto como o PIB brasileiro, possa dar um voo ainda mais de galinha ou, de repente, nem crescer? É possível, a partir do impacto econômico da pandemia do coronavírus, Roberto Luiz Troster, cravar que ao longo de 2020 a tendência é que o Brasil tenha mais um ano de pouco crescimento econômico ou até não crescimento? Sim, é possível, é triste, mas dá para evitar isso ainda. Então, por partes. O coronavírus, o que ele faz assim diretamente, ou o que ele fez no primeiro momento? Ele parou algumas cadeias produtivas mundiais. Então, você vai produzir um computador, falta só um chip que vem da China, você para toda a cadeia produtiva. Uma fábrica de automóveis tem um elemento pequeno, pode parar. Mas isso foi considerado um elemento transitório. Quer dizer, a China já parou, já voltou à exportação, já está começando a mandar as peças. Então, isso está sendo retomado. Um segundo problema é quando você para algumas atividades, como você está parando no mundo inteiro por algumas semanas. Então, isso desaquece toda a economia, mas também um efeito temporário, que pode ser recuperado e, às vezes, com mais tempo. Agora, aqui no Brasil, você tem que somar os outros fatores e a reação do governo está sendo muito lerta. Então, no mercado de câmbio, por exemplo,
Brasil tem 380 bilhões de dólares e o governo está deixando o câmbio subir, oferecendo leilões de 2 milhões de dólares, 2 bilhões, coisas relativamente pequenas. Então, se alia ao choque com a baixa velocidade de reação do governo brasileiro. Nesse sentido que vai a minha terceira pergunta. Quais as principais recomendações, o senhor é consultor, quais as principais recomendações que o senhor faria para o governo federal neste momento? Bom, a primeira delas é acabar com o IOF. O IOF para crédito e para câmbio. O que acontece? Quando você vai pegar uma operação de crédito, o banco tem que recolher o desconto IOF e já tem que recolher. Se você não paga o IOF, a responsabilidade do banco. Parte disso também acontece com o PIS e COFINS. Então, o que acontece? Se um banco renova uma operação que você não consegue pagar, ele vai ter que pagar mais IOF. Então, é um incentivo a cobrar mais caro e não renovar. Então, suspende o IOF por 3 meses. No câmbio, a mesma coisa. Você vai fazer uma operação no mercado à vista, você recolhe IOF. No mercado futuro, não. Você deveria fazer o contrário. Então, isso ajudaria um pouco. Outra é dar um choque de liquidez, acabar com o depósito compulsório. Ninguém mais usa depósito compulsório no mundo inteiro. Terceiro, mostrar um plano de governo. O governo não tem um projeto de reforma tributária, de reforma administrativa concreta. Focar nesse tipo de coisa. Então, quarto, e mais importante, anunciar aonde que quer que o Brasil esteja daqui a 10 anos. Não é resolver problema dia a dia, é mostrar para onde que o país está se dirigindo. Isso ajudaria a coordenar ações de investimento, ações, e as pessoas se programarem para o futuro em conjunto. Nós estamos conversando com Roberto Luiz Stroster, ele é economista, doutor em economia pela USP, pós-graduado em banking pela Stoner School of Banking, consultor de empresas, governos e instituições financeiras como o Banco Mundial e o FMI. Roberto, de acordo com o seu último raciocínio, ficou claro que não há um projeto econômico claro, sólido e que pense a economia a curto, médio e longo prazo. Em que medida o senhor entende que a dimensão política tem dificultado muito o andamento da pauta econômica? Dito de outra maneira, talvez ainda com mais objetividade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não está conseguindo implementar parte de suas ideias, porque a questão política tem inviabilizado o trânsito das ideias dele? Ou o senhor entende que mesmo que tivessem condições politicamente favoráveis, ainda assim falta solidez ao projeto econômico guiado pelo ministro? Eu diria que são as duas coisas. Um pouco você ver exatamente, definir bem o que você quer, definir bem as ideias que devem ser implantadas, discursos gerais, assim, gosto do liberalismo. Todo mundo prefere mais liberdade que menos liberdade. Todo mundo prefere mais igualdade do que menos igualdade. Todo mundo prefere mais eficiência do que menos eficiência. Dito assim, uma expressão popular, é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente. A questão é como ser rico e saudável e evitar de ser pobre e doente. Você tem que ser mais específico. Nós vamos aumentar tais impostos, vamos reduzir tais impostos. E lembrar que o objetivo da política econômica é melhorar o bem-estar do país, de todos os cidadãos. A prioridade, todo mundo está olhando se o PIB vai crescer esse ano. A pergunta mais importante seria: o desemprego vai reduzir esse ano? É inconcebível que você tenha fábricas paradas, capital humano, um clima excelente, todas essas riquezas, e você tenha gente que não consegue trabalhar, cidadãos passando fome no Brasil. Quer dizer, nós temos que olhar para isso e olhar com rapidez. Não é só crescer, quer dizer, como crescer e crescer para quem também. Vamos entrar agora na questão da renda variável, a Bolsa de Valores em si. Todos sabem, nos últimos dias,
A Bolsa de Valores de São Paulo teve dias absolutamente turbulentos. O Circuit Break foi acionado por mais de uma vez. É um mecanismo de defesa que a renda variável tem dentro da Bolsa de Valores de São Paulo quando há uma redução de 10% ali nas ações, quase como um curto-circuito que acabou entrando, e aí a proteção para que a estrutura não colapse. É um freio para que as negociações fiquem um pouquinho mais racionalizadas. Neste momento, o Ibovespa opera em alta de 6,9% a 76.082 pontos. Informação quente do momento. Eu gostaria de repercutir com o senhor, Roberto Luiz Stroster, qual a perspectiva que se pode ter da renda variável brasileira. Não faz muito tempo, eram 119 mil pontos. Havia um certo otimismo com a renda variável e, em função da taxa Selic cada vez menor, um incentivo quase que silencioso ou explícito, o que o senhor preferir, para que o brasileiro abandonasse a renda fixa e apostasse mais na renda variável. E a conta chegou em cima dessa conjuntura macroeconômica problemática que o senhor destrinchou dentro do seu raciocínio. O que é possível prever, se é que é possível, em relação ao futuro de curto prazo da Bolsa de Valores de São Paulo, do Ibovespa? O que é possível cravar? A renda variável tende a apresentar uma recuperação ou ainda é muito precoce para se cravar um cenário? Bom, o que dá para prever com certeza é que vai oscilar bastante. Normalmente, quando você tem oscilações bruscas, são seguidas de oscilações bruscas. Cai muito um dia, sobe muito um dia, fazendo uma analogia como onda no mar. Você não sabe como que vai ser a próxima onda. Mas quando as ondas são grandes, são seguidas de ondas grandes, quando são pequenas, de ondas pequenas. Então, grandes oscilações, grandes emoções no mercado bursátil. A segunda coisa é que a Bolsa depende muito bem, como você falou, da taxa de juros, da taxa de câmbio, do humor do mercado internacional e da política econômica. O humor do mercado internacional há pouco a ser feito. Agora, taxa de câmbio, o governo pode atuar para estabilizar a taxa de câmbio. Seguir só com pequenas intervenções, deixando ele oscilar tanto, isso paralisa todo mundo. Um câmbio baixo ajuda a estabilizar preços, um câmbio alto ajuda a exportação, esse sobe e desce gera incerteza, posterga decisões de investimento. Então, nisso, o governo poderia atuar mais rapidamente e estabilizar mais a taxa de câmbio. Em última instância, que vai depender de uma mudança na política econômica. O país está vivendo uma crise, ou o começo de uma crise. Se o governo atuar rápido, tomar medidas concretas mais rapidamente, ele consegue estabilizar isso rápido e fazer crescer. Se continuar postergando, deixando como é que está para ver como é que fica, a Bolsa vai ficar assim. O potencial da Bolsa voltar ao patamar anterior e subir existe. Agora, Bolsa desce de elevador e sobe de escada. O repórter Caio Melo fará a próxima pergunta, que gira em torno de orientações para quem tem parte das suas rendas ou parte dos seus recursos na renda variável. Antes, voltar a destacar que nós conversamos com Roberto Luiz Stroster, economista. Ele é doutor em economia pela USP, pós-graduado em banking pela Stoner School of Banking, além de consultor de empresas, governos e instituições financeiras, incluindo o Banco Mundial e o FMI. Roberto, do ponto de vista dos investidores, quais dicas o senhor daria em meio a essas sucessivas quedas da Bolsa? Bom, a primeira coisa, eu acho que você nunca deve investir em algo que você não conhece. Quer dizer, se não conhece, não invista. Quer dizer, se alguém não conhece, só porque alguém falou, compra renda variável, comprou, não adianta. Quer dizer, normalmente, nas altas e nas baixas, como dizem assim, os tubarões sempre ganham e os lambaris sempre perdem. Então, a primeira dica é, se não entende do mercado, não invista. Quer dizer, faz uma coisa mais tradicional. A segunda dica é olha para frente, nunca olha para trás. Eu comprei a ação, ela caiu, mas ela a longo prazo vai subir. Isso é mentira. Tem ações que a longo prazo desaparecem, né? Algumas é verdade, isso acontece, mas acontece com algumas que sobem e outras não sobem nunca mais, caem e não se recuperam. Então, olha para frente, conheça bem o mercado, tem algumas empresas interessantes, ou um gestor de fundos
que sabe administrar bem a renda variável, compra. Se é um fundo que não tem esse expertise, está tendo um mau desempenho, ou eu não conheço bem o mercado, vende, põe na renda fixa. É melhor perder bastante do que perder tudo. Com certeza. Caio, outra questão que chamou bastante atenção e que vale a pena de dividir com o Roberto Luiz Stroster foi a questão da Bolsa nas Filipinas. Pois não. Exatamente. Roberto, nas Filipinas, eles tomaram a decisão de fechar completamente a Bolsa. Foi o primeiro país que fez isso, inclusive. Como que o senhor avalia essa decisão? É uma decisão oportuna, dá tempo para todo mundo pensar. Tem algumas decisões heterodoxas. Por exemplo, na Austrália, eles proíbem a entrada de pessoas abaixo de 60 anos nos supermercados antes das 8 da manhã. Por que eles fazem isso? Porque dá uma oportunidade dos velhos não entrarem em contato, os idosos, não entrarem em contato com muitas pessoas e, dessa forma, poderem fazerem suas compras. No caso da Bolsa das Filipinas, por que é uma boa estratégia? Dá tempo para todo mundo pensar bem, ver os fundamentos, tomar decisões mais aquilatadas. Não é uma decisão ruim. Obviamente, o mercado das Filipinas é muito menor que o brasileiro, então é mais fácil de fazer isso lá do que aqui. Mas não é uma decisão de tudo ruim. Antigamente, na época de mais volatilidade no Brasil, você tinha feriados bancários. Às vezes é oportuno para arrefecer um pouco a volatilidade dos mercados. Dá tempo de todo mundo se posicionar melhor. Certo. E, Roberto, inclusive em meio a essa pandemia que estamos vivendo do coronavírus e recessivas quedas de bolsa no mundo inteiro, a questão cambial flutuando bastante, a gente pode prever um ano, então, de recessão econômica global? O senhor diria que ainda é cedo para definir essa questão? Olha, nos Estados Unidos, as chances de que isso ocorra são anteriores à crise. Só gastar mais, distribuir dinheiro, achar que consumo você resolve isso, é o que os Estados Unidos está fazendo. As chances de que não dê certo não são desprezíveis. E aqui dentro também, as chances a cada dia aumentam mais. Quanto mais o governo demora para reagir, pior fica. Só nos cabe agradecer a Roberto Luiz Stroster, que conversou conosco e trouxe contribuições fundamentais para que se entenda melhor esse cenário macroeconômico e o da renda variável também no contexto de pandemia do coronavírus. Roberto Luiz Stroster, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou à Rádio Gazeta Online. Há algum ponto que o senhor gostaria de tocar nesse fechamento aqui do nosso bate-papo? Eu vou torcer para eu ter estado muito otimista e tudo que eu falei dar errado e a economia crescer muito. Eu estou torcendo para eu estar errado. Nesse caso, torcemos pelo mesmo. Muito obrigado, Roberto. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço, Leonardo. Um abraço. Valeu. Abraço nosso também. 3h47.